Graça e paz, vamos continuar falando sobre a escolha de Deus. Deus escolhe homens e mulheres para que agora possam trazer este comunicado, esta mensagem, essa direção dos céus para a terra. Então Deus vai trabalhar com um homem, com uma mulher, ou com um grupo como os apóstolos, ou até mesmo com uma nação como Israel. Mas nós temos visto nos últimos estudos que Deus escolhe alguém para receber do céu uma mensagem, claramente através do Espírito Santo, que lhe é outorgado, que lhe é derramado o poder do alto, como foi no Pentecostes e como foi em tantos outros momentos da história bíblica do povo de Deus, das escolhas de Deus desde lá de Gênesis e vai até Apocalipse. Então vamos ver aqui em Deuteronômio, capítulo 10, mais um pouco, dessa história das escolhas de Deus, da obra de Deus na terra. Então Deus vai levantar profetas, porque também é o profeta que ouve a Deus e transmite a palavra de Deus aqui na terra, traz a mensagem do céu, pois os céus dominam sobre a terra e os céus querem comunicar a direção, querem cuidar da terra, querem dar vitória sobre o mal, querem proteger, querem orientar para que tenhamos uma vida que agrada a Deus, pois nós fomos criados por Ele, para a sua glória. Vamos ver aqui isto revelado. Nós fomos criados para o louvor da sua glória, para o louvor de Deus. Então Deus mostra o caminho do louvor. O caminho do escolhido de Deus é um caminho para levar o povo à adoração a Deus em espírito e em verdade. Deus busca os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, realmente, Deus quer a terra louvando, adorando, glorificando ao Senhor. Aqui mesmo estamos em Deuteronômio, estamos sempre fazendo menção aos 10 mandamentos, aos mandamentos que Deus deu a Moisés ali no monte, na placa de pedra. Temos isto aqui, Deus escreveu com o seu dedo, com a sua mão, e foi posteriormente colocado na arca. Nós vamos ver que a vontade de Deus é que o homem possa estar na sua presença em santidade, em espírito, em verdade, o adorando, o louvando. Ouve, Israel, o Senhor é teu Deus, só Ele adorarás e prestará culto. Praticamente todo o restante dos mandamentos, da conduta, do que fazer, de como viver, vai levar a um objetivo de conhecer a Deus, amar a Deus e adorar a Deus em espírito e em verdade, louvar o seu nome. Então, realmente, podemos dizer, fomos criados para o seu louvor, fomos criados para sermos seus filhos e o servirmos e o adorarmos, bendizermos o seu nome, louvarmos o seu nome. Vamos encontrar isso aqui claramente. O Espírito Santo nos dá essa palavra profética agora sobre este caminho para um encontro de adoração, de louvor a Deus como final. Então, realmente, o poder do Espírito Santo em nossa vida, o batismo com o Espírito Santo, é para oferecermos ali o perfeito louvor, em todas as línguas, com cânticos, hinos, salmos e cânticos espirituais ao Senhor, adorando a Deus de todo o coração e entrando na sua presença pelo sangue de Jesus e o adorando face a face. E até adorando aqui, agora e para sempre, por toda a eternidade. Isto também é salvação. Isso significa salvação. Então vamos ver aqui Deuteronômio capítulo 10, a partir do versículo de número 11. Porém, o Senhor me disse, levanta-te, põe-te a caminho adiante do povo, para que entrem e possuam a terra que jurei dar a seus pais. Então aqui está o caminho do escolhido. Moisés escolhido, o Senhor o chama, porém o Senhor me disse, levanta-te. Então levanta-te realmente para conduzir o povo, para levar a mensagem, para pôr-te a caminho adiante do povo. Você saberá o caminho. Eu vou te revelar o caminho
Você é o escolhido, você é o profeta, você foi chamado, escolhido, separado para conduzir o povo. Então você tem a visão, a revelação, a sabedoria, o conhecimento, a palavra. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus e chega a nós através dos escolhidos, dos profetas. Então, eu tenho dito que eu posso entender isso, perceber, saber, porque o Espírito Santo habita em mim, porque eu fui escolhido, que ele habita em mim e porque eu tenho essa experiência. É a partir da experiência que você até compreende realmente aquele sentido quando você diz, eu vivo isso, o Espírito Santo falou comigo assim, porque porém o Senhor me disse, levanta-te, põe-te a caminho adiante do povo, para que entrem e possuam a terra que jurei dar a seus pais. Aqui fala de vitória, vitória sobre os inimigos. Vocês vencerão os gigantes, os anaquins, vocês vencerão os povos das nações, desde que me obedeçam, desde que deem ouvido ao profeta e me adorem, me louvem, me adorem em espírito e em verdade, louvem somente a mim, bendigam o meu nome, não tenham ídolos, não deem glória a outro ídolo, a outro como responsável pela vitória de vocês, nem mesmo a vocês mesmos e a sua própria força. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, e eu vos escolhi para que o meu nome seja glorificado através da vossa fraqueza, ao mostrar ao mundo para que todos creiam nessa vitória do Senhor. A vitória do Senhor, toda a glória. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Então, o fim é a glória de Deus, é a adoração a Deus, é Deus ter fortalecido um povo escolhido, chamado, batizado com o Espírito Santo, conduzido e dado vitória sobre todas as nações. Porém, nós, este povo, vai ter vitória à medida que é amigo de Deus, obedecendo a Deus, guardando os seus mandamentos, obedecendo a sua palavra, andando em justiça, em verdade, temente a Deus, fugindo do mal, praticando o bem. E nós vamos ver tudo isso aqui em Deuteronômio 10. Então é muito importante perceber que as promessas de vitória para o povo de Deus, elas estão na medida da obediência, na medida do amor a Deus, somente a Deus, da glória a Deus, do serviço a Deus. Quando você negligencia a adoração, o glória a Deus, o aleluia, o louvor, o batismo com o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, você está abrindo mão da sua vitória, de tomar posse das promessas que Deus tem para os seus filhos, para o seu povo, para aquele que o serve, que o ama. Então o profeta está aqui com Moisés para que entrem e possuam a terra, que fala de vitória. Vamos ver isso à frente. Versículo 12. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno, para o teu bem. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Aqui é uma promessa de vitória, de possuir a terra, de viver na terra, de viver no céu dos céus, na presença de Deus, desde que você ame a Deus, seja amigo de Deus. Você não é amigo de Deus apenas o honrando com os lábios. Você é amigo de Deus o servindo com todo o coração, com toda a sua alma, com toda a sua força. Então, o que o Senhor teu Deus te pede de ti, Israel, para que te dê a vitória? Escolhido de Deus, povo de Deus, herança de Deus. O que Deus pede hoje para o povo de Deus? Hoje, que toma o nome do Senhor hoje, para que não tome o nome do Senhor em vão, para te dar vitória, para te dar conquistas. Deus te pede uma nova reforma, porque o modo que você está procedendo não está de acordo com a palavra de Deus. E quando você tem o nome
no livro do rol de membros aqui da terra, mas não anda nos caminhos do Senhor, não obedece, não serve, você não tem o nome escrito no livro da vitória de Deus, da bênção. Ele vai dizer, eu não te conheço, nunca te conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas Senhor, Senhor, eu ia ao culto, eu tinha meu nome lá no livro, todos me tratavam bem, mas você não servia a Deus. Você andava pelo caminho dos homens e pelo caminho da iniquidade, pelo caminho errado. Vejam isso, nós acabamos de ler isso. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus te pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos. Então, no caminho do Senhor, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A iniquidade é este erro, esta mentira, este engano do homem ganancioso, mentiroso, mau, que busca os seus próprios interesses, que trata mal o seu irmão, que escraviza o seu irmão. Esse é o ímpio, é o iníquo que não anda na obediência do Senhor, não anda em todos os seus caminhos. E todos os seus caminhos fala de relação com Deus. Deus é do todo. Me dê todo o seu coração, toda a tua alma. Ame todos, ame o mundo. Ame o mundo para que ninguém se perca. Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou totalmente, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a vontade de Deus é que todos creiam. Você tem que amar a todos nos seus caminhos, que andes em todos os seus caminhos. Pode traduzir isso aqui, que ande no amor verdadeiro, no amor sincero, no amor ao próximo, no amor a Deus. Sobre todas as coisas, no amor ao próximo, como Cristo amou e deu a sua vida e morreu. Morreu pela igreja, morreu para que todos estejam na igreja, pela salvação de toda a nossa geração, de todos os homens e mulheres em todos os tempos. Mas quem vai levar esta mensagem? Quem tem o coração totalmente entregue a este amor de Deus, a este amor à salvação do mundo. E o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Quando me veio a revelação do todo, eu ainda não tinha sequer preparado o texto, mas o Espírito Santo já me dirige, já me guia, já me ensina, já me fala que a relação com Deus é uma relação do todo e que irão aparecer em vários momentos da palavra de Deus essa palavra todo, completo. Deus ama até o fim. Jesus nos amou até o fim. Deus ama o mundo e quer salvar o mundo. Deus quer salvar todo mundo. Se Ele quer salvar todo mundo, Ele não quer que ninguém se perca. Então, o ames e o sirvas ao Senhor teu Deus, não relaxadamente, não enganosamente, não buscando seus próprios interesses, seu benefício particular, próprio, egoísta, individual. Não. Mas diz assim, e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Eu sei disso. É verdade. Isso aconteceu comigo. Isso veio. Deus veio trabalhando isso na minha vida. Começou um dia que eu saí da minha casa indo para o culto. Era um domingo à noite, culto às 7 horas. Saí caminhando. E no caminho para o culto, Deus começou a falar comigo. Deus falou sobre o amor, o mais importante é o amor, e a vida, ela deve se resumir em amar e amar e amar cada vez mais. E Deus é amor, e nós temos que amar, e precisamos olhar para o outro com amor e desejar a salvação do mundo todo com amor, com amor. Deus foi falando comigo sobre amor durante todo o caminho. Aquela palavra foi aquecendo a minha mente, como a história de um outro servo de Deus. Aquilo foi aquecendo o meu coração, aquecendo a minha vida, o amor. Tem que amar, a força está no amor, a vitória está no amor, o poder está no amor. A palavra de Deus é amor, Deus é amor.
Você tem que amar, o amor tem que tomar conta da sua vida. O amor vai descer sobre a sua vida, vai tomar a sua vida, toda a sua vida, todo o teu coração, toda a tua alma. No caminho essa palavra foi tomando vida, foi falando fortemente a minha mente, foi tomando. Já é um primeiro momento, um toque do Espírito Santo, é uma primeira visitação do Espírito Santo, essa palavra, essa revelação, esse calor, esse sentido, todo o seu corpo envolvido por um calor, por uma força diferente, por algo que realmente vem de cima, vem de fora e começa a vir tomar conta da sua vida, vem habitar em você. Você tem a força multiplicada. Você terá a força da palavra multiplicada. Você terá a força mental, a autoridade da palavra para pregar essa palavra, para viver essa palavra. Então foi um primeiro momento em que eu senti um fortalecimento, uma mensagem do céu. O céu me visitou naquele caminho. Enquanto eu ia orando para o culto e ia caminhando, ali Deus já tinha me escolhido. Ali Ele já estava vindo, já estava chegando e começou a falar comigo. E a primeira palavra foi essa: e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Quando fala também com todo o teu coração e com toda a tua alma, você pode pensar como você vai canalizar essa energia para você ter essa força para servir a Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Você pode sentir-se incapaz, sem condição, de sozinho viver essa vida, de servir ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com tudo que há em você. Canalizar para Deus corretamente, sinceramente, justamente, sem de se desviar, nem 1 milímetro, nada, nem para a direita, nem para a esquerda. O caminho do Senhor é estreito, o caminho do Senhor é perfeito, é o caminho da sinceridade, é o caminho da justiça, é o caminho da verdade, você sabe disso. E você, no primeiro momento, se apenas tiver apenas a letra mata. Você pode desistir, falar, isso é impossível. Realmente, para o homem carnal, para a nossa mente humana, terrena, é impossível. Mas quando nós somos batizados com o Espírito Santo, nós temos um revestimento de poder. E o Espírito Santo é quem nos guia em toda a verdade. Você precisa realmente, o primeiro passo é pela graça, pela esmola, pelo favor imerecido de Deus. Você é um pobre, pecador sem nada, miserável, pobre, cego, nu, sem força, mas o Senhor vem te dar o alimento espiritual, a água da vida, pão do céu, poder do alto, te batiza com o Espírito Santo, te coloca de pé, como nós lemos no início, levanta-te, põe-te a caminho adiante do povo, porque o poder do Espírito Santo vem habitar em você. Então agora você vai entender isto. Você pode, eu posso servir ao Senhor, meu Deus, com todo o meu coração e com toda a minha alma, se eu for revestido, se eu receber o poder do alto, se Ele vier morar em mim. Então Ele vai me dar poder para me guiar, para praticar, para viver dessa forma, servindo a Deus, entendendo tudo, entendendo a palavra de Deus. É o Espírito Santo quem fala. Eu entendo tudo que eu preciso falar agora, eu entendo tudo que o Espírito Santo está me mandando falar, todo o texto, todo o versículo, no momento certo, no momento da revelação, em que precisamos falar. Ele fala através de nós. Jesus avisou isso várias vezes nos evangelhos, encontramos isso em todo o Novo Testamento e já vimos isso agora na vida de Moisés, de Davi, de Salomão, que recebeu o dom da sabedoria. Ele recebeu uma sabedoria maior do que todos os homens, as mulheres. Veio a rainha de Sabá ouvir a Salomão por causa da fama que chegou até lá, na Etiópia, lá na África, e ela veio ouvir esse dom do Espírito Santo. Então nós recebemos este dom que Salomão recebeu.
o batismo com o Espírito Santo. Então entendemos servir ao Senhor, teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma. Você tem essa fé? O Espírito Santo vai realizar isso que você deseja. Você deseja obedecer à palavra de Deus? Você será batizado com o Espírito Santo e ele te fortalecerá e vai te dar poder para entender, para viver, praticar e ensinar e servir a Deus com todo o coração, com toda a força, com toda a correção, com toda a certeza. Uma palavra realmente de sabedoria, de conhecimento, de entendimento correto de tudo para o que Deus quis, para a vontade de Deus, para o sentido da palavra, para a missão, aí para o propósito que aquela palavra foi enviada, está aqui registrada, veio até nós e Deus guardou essa palavra e o Espírito Santo vai trabalhando conosco hoje essa palavra, vai nos dando entendimento. Então, podemos entender e cumprir toda a palavra de Deus desde que você seja batizado com o Espírito Santo. Não abra mão disso. Não deixe isso para lá. Não pense que você pode servir a Deus corretamente sem o poder do alto. Tanto é que Jesus diz ali aos seus discípulos, seus apóstolos, diz, mas ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, por toda a terra servirão a Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a autoridade e poder por toda a terra. Então, esta também é a mensagem de uma restauração de todas as coisas, de uma renovação da igreja, de uma restauração, de uma reforma da igreja para o todo poder de Deus, todo o amor de Deus por toda a terra, conquistando a vitória. E este texto nos dá o caminho da vitória. Se você não abrir mão de nenhum ponto, nenhum tio, nenhuma vírgula desta palavra de Deus, você vai receber a vitória, a autoridade, o poder e terá assim a sua bênção e a vitória sobre todos os inimigos da palavra de Deus e todos irão se voltar para Deus e a glória do Senhor encherá toda a terra, como as águas cobrem o mar. Porque o Espírito Santo nos conduz na palavra, para que tenhamos esta fé de que a glória do Senhor encherá toda a terra. Não há limites para o poder de Deus. Quando falamos de Deus, falamos de um todo. Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Versículo 14. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Continuamos mencionando a palavra tudo, a palavra todo, todas as coisas pertencem a Ele, tudo Ele dá a quem Ele quer. Ele dá a revelação, dá o conhecimento, dá a posse, para que possuais a terra, porque o Senhor é dono da terra. Possuais os céus dos céus, contempleis a face de Deus, a glória do Senhor. Se creres, verás a glória de Deus, porque tudo pertence a Ele. A força, o poder do Espírito Santo, o poder de compreendermos toda a palavra e recebermos todo o poder de Deus. Versículo 15. Tão somente o Senhor se agradou de teus pais para os amar, e a vós, descendência deles, escolheu depois deles de todos os povos, como neste dia se vê. Então Deus tem esse propósito de amar e de escolher a quem lhe agrada. Então somente o Senhor se agradou de teus pais para os amar. Então aquele que agrada a Deus está no caminho de ser escolhido. E ele escolhe também a descendência depois deles de todos os povos, como neste dia se vê, para conduzir o povo, como ele disse no início, põe-te a caminho do povo, adiante do povo, para que entrem e possuem a terra que jurei dar a seus pais. Ele dá a terra, ele dá a casa, ele dá o louvor, ele dá todas as coisas, tudo lhe pertence.
Ele dá o ouro, ele dá a prata, ele dá o bem, ele dá a paz que o mundo não dá, ele dá o poder do Espírito Santo. Então, a quem lhe agrada, ele dá aquilo segundo o seu propósito, segundo o seu querer. Por isso Deus se agradou dos seus pais para os amar. E quando eu caminhava ali, naquele domingo, para o culto, Deus falava comigo sobre a força do amor, o amor na minha vida, a obra que Deus faria através do amor. Ele me deu o caminho, a direção. É amar. Aquele que recebe no seu coração este projeto de força, de poder, essa palavra de Deus, esse anúncio de Deus, e recebe com fé, diz: Senhor, eis-me aqui. Eu vou amar, eu vou buscar a salvação, vou orar por todos, eu quero que a glória do Senhor encha toda a terra, eu vou amar a Deus, eu querer Deus na vida de todos, que todos tenham encontro com Deus. Você já está no ponto. Agora só falta mesmo o batismo com o Espírito Santo, que é o empurrão, é a força de Deus, para que você possa cumprir esse chamado, essa escolha de Deus para conduzir o povo neste caminho. Quando eu cheguei lá para o culto, começou o culto e cantaram: vamos todos amar ao Senhor, louvar e esta mensagem levar. E vamos falar do amor, vamos cantar mais um hino sobre amor. Se isso não for amor, se isso... E falando sobre o amor. E o pregador foi meu primo, o meu primo pastor, que veio de Niterói pregar. E ele então falou: olha, eu trouxe outra mensagem, mas Deus quer que falemos sobre o amor. Vamos abrir em 1 Coríntios capítulo 13. Eu era um jovem, eu tinha cerca de 17 anos de idade, final ali da adolescência, um jovem, e aquilo impactou a minha vida. Eu ter vindo no caminho, recebendo aquela mensagem do amor, do poder do amor. É o amor que vai impulsionar a obra do Espírito Santo na sua vida. Se você amar, você amando, o Espírito Santo vai realizar a obra através de você, porque a obra de Deus é uma obra de amor, amor ao mundo, pela salvação, pela bênção, pela virtude, pelo poder do Espírito Santo, todos adorando a Deus, louvando a Deus, conhecendo a Deus, o mundo cheio da glória de Deus, como as águas cobrem o mar, Deus falando comigo de forma poderosa e me aquecendo o corpo inteiro. E eu chego ali, o culto, desde o louvor, as pessoas levando para o amor, porque Deus está mandando falar para o amor, e o pregador também. Eu não estive com meu primo, estive só depois do culto. Ele tinha vindo de Niterói direto para a igreja, e ali Deus fala com ele, diz: olha, Deus está me mandando falar sobre o amor, e falou sobre o amor. E ele já era conhecido como um pregador que também dava muita ênfase à palavra sobre amor, e naquele dia ele nem ia falar, mas o Espírito Santo conduziu tudo e já veio desde o caminho falando sobre o amor. E posteriormente, então, eu fui para o Instituto Bíblico, comecei a me preparar para pregar sobre o amor, para viver aquele chamado. E ali no Instituto Bíblico, eu cantava, eu orava, eu estudava, meditava, e sempre estas mensagens em primeiro lugar. Do amor, Deus os guarde bem no seu amor. Todos os hinos, desde lá da harpa cristã até os hinos novos ou os coríntios antigos, que falassem sobre o amor. É isso que Deus quer. Eu tenho esse chamado para viver este amor com poder, um amor acompanhado do poder de Deus. O poder de Deus vai se manifestar neste amor. E ali eu estava orando, até que uma noite, depois de fazer um jejum, oração pelo batismo com o Espírito Santo, eu estava orando e estava de joelho na cadeira. De repente senti que alguém parou atrás de mim. Alguém ficou parado. Chegou, eu percebi que chegou e parou. Eu fui olhando para trás, olhando para baixo, estava ajoelhado, comecei a olhar para o chão e vi uma sandália, os pés, e um vestido branco que ia até
o pé e até a canela, e até bem baixo, um vestido branco, um pé, uma sandália. E eu virei para frente, voltei a orar e falei, Jesus está aqui. Jesus veio. Eu pensei na hora, pensei também, eu estava orando muito, eu estava fazendo tudo certo, eu estava cumprindo todos os requisitos ali do Instituto Bíblico, eu estava estudando, fazendo todas as coisas corretas, falando, orando muito, cantando louvores a Deus, adorando a Deus, e Jesus veio. E Jesus está aqui. Eu então comecei a pensar, o que ele vai fazer, o que ele veio fazer? Ele vai me tocar, ele vai me chamar, ele vai falar comigo, ele vai começar a dar aula, me ensinar. E eu fiquei ali na expectativa, esperando o que é que Jesus veio fazer. Nesse momento, eu comecei a ver uma bola de fogo, um meteoro, vindo do céu. E eu via em volta do meteoro o céu escuro, eu via estrelas, eu via planetas, e aquele meteoro vinha se movendo no meio desse céu, tudo parado, via luzes como estrelas, via formato de uma bola como planetas, mas esse meteoro vinha se mexendo, vinha descendo, assim numa leve inclinação, e vinha do céu, vinha do espaço sideral. Enquanto vinha, eu fiquei observando, eu comecei a sentir que vinha de dentro de mim, lá do meu estômago, vinha subindo alguma coisa. Vinha mexendo comigo, subindo pelo canal, vinha chegando à minha garganta. Nesse momento, quando eu senti chegando próximo à minha boca, essa bola de fogo se chocou comigo. Eu cheguei a fazer um movimento para trás, porque ela veio na direção do meu rosto. E quando aquela bola de fogo se chocou comigo, aquilo que vinha subindo saiu. Eu comecei a falar em outras línguas, em várias línguas. Eu sinto que eu falei em todas as línguas, dos homens e dos anjos, da terra e do céu. Fiquei falando em outras línguas, mudando, variando as línguas, de 10 horas da noite de uma sexta-feira até 4 horas da tarde do sábado. E com alegria, estava muito bom, e vieram os colegas do Instituto Bíblico e oraram, ajoelharam ao meu lado, começaram a pedir revelação, discernimento. Ouvi quando um do meu lado falou, é de Deus, e foram dormir, e eu fiquei ali. Falei, não quero sair, não tenho pressa. Está uma paz, uma presença de Deus, e eu falando. A minha boca pronunciava aquelas palavras, a minha mente ouvia, o meu corpo já era, ali naquele momento, mais claramente do que alguns sinais que eu vinha sentindo desde aquele caminhar, do calor no corpo, da mensagem de Deus. Eu já vinha sentindo algo de alguma direção espiritual para falar algumas coisas. Eu percebia que tinha algo a mais, eu tinha recebido algo a mais que estava habitando em mim, mas ali realmente se tornou muito claro, e a minha boca pronunciava aquelas palavras, as minhas mãos gesticulavam como se eu estivesse pregando aquela mensagem em várias línguas, em outras línguas. Os meus pés, eu comecei a me movimentar ali pelo salão. Depois das 10 horas, oraram, foram cada um para o seu quarto, eu fiquei ali praticamente sozinho, me deixaram ali, respeitando aquela experiência que eu estava tendo. E ali então comecei a glorificar a Deus, e falar em línguas, e mudar, e pregava. E o Espírito já me tomou em profecia sobre aquele lugar, sobre a igreja. Comecei a ter as primeiras revelações mais claras da palavra, e ele já começou a falar através de mim e me conduzir meus passos, conduzir meus gestos como pregador. Eu recebi esta unção da pregação, do ensino, do discernimento. É ele quem se move dessa maneira, é ele quem fala dessa maneira. Eu praticamente, posso dizer, me tornei uma outra pessoa. Eu deixei de ser o que era com a mente que eu tinha antes, com todas as dificuldades, com todas as inconsistências, com todas as dúvidas, com todos os medos.
um jovem, um adolescente ali no final já tinha ali, eu tive a primeira experiência, eu posso dizer, por volta dos 17 anos, essa já tinha 19 anos, então 2 anos já haviam se passado, e ali eu me tornei uma outra pessoa. Eu fui realmente tomado pelo Espírito Santo, envolvido, ele veio habitar em mim, e a partir dali era certeza, era vitória, era palavra, era resposta, era conhecimento, discernimento espiritual, sabedoria. E é como Deus tem feito até esses dias. Ao sair dali do Instituto Bíblico, voltei para a minha cidade e caminhava pelas ruas da cidade e comecei realmente a perceber uma direção cada vez maior, uma condução do Espírito Santo que me tomava e me guiava meus passos, me levava a um lugar e a outro. Ali eu chegava, me trazia o tempo correto, o tempo exato de alguma coisa, para entrar no ônibus, para chegar em casa, para ir a um lugar, para ir a outro, para realmente andar na direção do Espírito Santo, literalmente, tanto no corpo como na mente, com todo o meu ser, conduzido, guiado pelo Espírito Santo. E me dando cada vez mais entendimento, revelação, palavras sempre, no tempo que eu precisasse, no tempo necessário que me fosse dado, fosse pregação na rádio 10 minutos, fosse lá na igreja meia hora, 1 hora, o tempo que fosse como aqui, o Espírito Santo falando, tomando a minha boca, me dando força, me dando certeza, me dando paz, tranquilidade, consciência de que era Ele que estava realmente me fortalecendo, me movendo, de que eu não iria cansar, não iria ter nenhuma dificuldade, não iria parar de falar, porque era o Espírito Santo que estava falando, tomando ali a minha voz, tomando como agora a minha vida, habitando em mim, se movendo em mim, e me dando então essa direção do Espírito Santo, porque a promessa de Deus é essa que nós já estamos aqui trabalhando na palavra de Deus, até o momento em que um dia eu caminhei, fui guiado pelo Espírito Santo a um lugar, a outro, a uma visita, a um trabalho, a uma ministração. Cheguei em casa, deitei na cama e eu fui envolvido por algo que parecia como uma nuvem, me envolvendo do alto da cabeça à planta dos pés, todo o meu corpo. E eu não podia sair dali, era realmente um invólucro em mim. E eu estava ali dentro. E dali começou uma voz a falar comigo. Começou a falar numa voz constante, parece a voz de Deus que fala sem precisar de refletir, sem parada, vai falando direto e no mesmo tom, da mesma forma, como se fizesse uma leitura sem haver nenhum sinal, nenhum intervalo, nenhuma vírgula, nenhum ponto. E, por exemplo, se fosse ler aqui o texto, seria mais ou menos assim: agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Realmente uma afirmação. E assim ele foi falando comigo, foi falando, até que no final ele disse: porque eu tenho me agradado de ti. E aí aquilo que me envolvia saiu e fiquei com essa palavra na memória, porque eu tenho me agradado de ti. Isso aconteceu uma segunda vez, novamente me envolveu, parece uma nuvem, parece um pouco mais suave do que a água e vai alguma coisa fluindo, como borbulhando, uma outra conformação, uma outra textura me envolvendo. Eu costumo dizer como uma nuvem com um pouco mais de oxigênio, um pouco mais suave do que a própria água me envolvendo. E começou novamente a falar comigo, e no final, mais uma vez, uma frase ficou guardada na minha mente, para sempre na minha vida. Ele disse assim:
porque eu te escolhi. E saiu, e realmente eu fiquei livre, porque aquilo era como se fosse algo, como se fosse um manto, como se fosse algo que me cobria, me envolvia e, e me colocava ali naquele centro e movia em volta de mim como algo mais um pouco suave do que a água, do que a consistência da água, e disse: porque eu te escolhi. E eu então fiquei ali meditando, orando, e na sequência a conversa do Espírito Santo comigo foi se tornando cada vez mais clara, mais nítida, como se ele estivesse me preparando, me treinando. Eu fui, como eu tenho dito aqui, uma escola de profetas, a escola da profecia. Ele foi trabalhando isso na minha vida, ele foi me ensinando, ele foi me mostrando, foi me dando as experiências, que eu tenho aqui também sempre compartilhado, as diversas experiências com o Espírito Santo. E ele então foi movendo, tanto no meu corpo como na minha mente, na direção, no meu coração, na inspiração, na sabedoria, no conhecimento, de uma forma cada vez mais clara e de uma forma cada vez mais pacífica, através do entendimento, do conhecimento. Esse relacionamento foi chegando a um ponto que hoje permite estarmos aqui trabalhando dessa forma, organizando tanto um curso de profetas, uma escola de profetas, como a entrega das mensagens proféticas durante o texto, quanto o entendimento do próprio texto em si, quanto o anúncio de uma nova reforma, da necessidade que o Brasil tem de promover uma nova reforma e mudar tudo que foi feito contrário à palavra de Deus, porque foi feito com o propósito de destruir uma igreja antiga, inicial, e se colocar no lugar dessa igreja. Porém, essa igreja antiga trazia dentro dela várias interpretações corretas da palavra de Deus. E como essa reforma antiga queria tomar o lugar, ela simplesmente rejeitou e criou uma barreira, criou um muro na interpretação, na leitura bíblica, que então faz com que a reforma esteja muito errada e deixe de receber a vitória, o poder de Deus e essas promessas que nós estamos aqui estudando, as quais Deus vai prometer, está prometendo ao povo, que vão tomar posse, vão vencer os seus inimigos, serão vitoriosos, serão prósperos. E hoje a igreja atual, protestante, tanto quanto a igreja antiga que está aí, porque foi tudo mal trabalhado, o entendimento, as doutrinas são doutrinas de homens, são ventos de doutrina, são ideias de meninos que não entendem realmente a palavra de Deus, a vontade de Deus, pessoas que não são batizados com o Espírito Santo, que não têm o Espírito e apenas semearam discórdia, desentendimento, divisão totalmente desnecessária. Então, o que Deus quer é dar a vitória, mas se não houver esta reforma, vão ficar se lamentando, vão ficar perguntando por que é que a palavra de Deus nos promete a vitória e nós somos derrotados, envergonhados constantemente. É porque é necessário um conserto, é necessário uma correção de rumo, uma nova reforma, esse muro de coisas erradas, onde se nega a palavra de Deus, porque a outra denominação pratica esse versículo da palavra de Deus. Então, pessoas acham que não tem problema pular o texto que daria razão, argumento a outra religião, a outra denominação cristã, e ele então acha que para que ele possa prevalecer com a sua doutrina de homens, enganosa, porque pula um versículo, interpreta realmente com má intenção outro versículo, e ele então acha que tem razão, que a sua denominação deve prevalecer. Estão numa guerra totalmente errada. Então precisa haver uma reforma para que haja um conserto, uma restauração de tudo, e se trabalhe a palavra de Deus com amor, com o Espírito Santo, com a verdade, com a justiça,
com a honestidade, com a consciência tranquila de que realmente se está buscando agradar a Deus e não aos homens. Então, o versículo 15 diz assim: tão somente o Senhor se agradou de teus pais para os amar, e a vós, descendência deles, escolheu, depois deles, de todos os povos, como neste dia se vê. Estamos repetindo este versículo para ver. Deus se agradou de Abraão, de Isaac, Jacó, seus pais, para os amar, porque estes homens iriam levar a palavra de Deus corretamente, com integridade. Iriam abrir mão, como Abraão, do próprio filho, obedecendo a palavra de Deus. Então essa é a vontade de Deus. Deus vos escolheu para isso, para servir a Deus com integridade, com sinceridade, com toda a alma, com todo o coração, como nós lemos no versículo 12. Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Então, para servir a Deus, nós temos que ter o coração livre. Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração. Alguma coisa tem que ser cortada, alguma coisa tem que ser preparado. Preparai o vosso coração para servir a Deus, e não mais endureçais a vossa cerviz, vosso rosto, as vossas tendências, as vossas vontades próprias. Não endureçais, circuncidai o coração para abrir mão do coração do homem enganoso, perigoso, mentiroso, egoísta. Circuncidai o vosso coração para que você possa servir a Deus, para que o seu coração possa ser totalmente dele, totalmente pronto para servi-lo, para amá-lo, para obedecê-lo de todo o teu coração e de toda a tua alma. Versículo 17: pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. No versículo 17. Então, é a Deus que devemos servir. É a Deus que o nosso coração deve obedecer. Nosso coração deve servir a Deus e obedecer a sua palavra. Nosso coração deve estar pronto para Deus, preparado para Deus, para ouvir a Deus. Como Davi, Deus escolheu Davi porque achou um coração segundo o seu coração. E Deus, então, escolheu Davi porque, ao ver o seu coração segundo o seu coração, Deus viu que Davi cumpriria a sua vontade, ensinaria desde os seus filhos, desde a sua casa até a nação, e levaria a palavra pelos salmos, pela sua vida, de todas as formas, para todo mundo. Então, este é o coração que Deus quer. O coração que reconhece que o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só Ele é digno de louvor, é Deus grande, poderoso e temível. E Ele não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensa, o que seria uma tendência do coração incircunciso, do coração leviano, mentiroso, que desejaria fazer trocas com Deus, trabalharia pouco, não se entregaria totalmente a Deus. Então, Ele não faz acepção de pessoas. Não importa a igreja que tu és. Se você não tem o coração circuncidado e totalmente entregue, Ele não faz acepção de pessoas. Ele também não te conhece. Ele não conhece o que está fora de uma denominação, está andando por aí sem conhecer a Deus e não tem o coração entregue a Deus. Mas Ele também não conhece o que diz Senhor, Senhor e pratica a iniquidade. Ele não faz acepção de pessoas. Então você tem que servir a Deus de todo o seu coração, com integridade, com sinceridade. Tem que nascer de novo. Que Deus te abençoe, que você também seja batizado com o Espírito Santo, tenha vida eterna, agrade a Deus, seja mais um na seara do Mestre, levando a salvação, a palavra de vida para toda a terra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, o Messias. Amém.